RFI Convida. Elcio Ramalho. Uma série televisiva que vai estrear em breve em canal aberto vai mostrar ao público brasileiro a história de Aracy de Carvalho, tema de uma ampla pesquisa da historiadora Mônica Raíza Spum. Ela é do Centro de Pesquisas do Brasil Colonial e Contemporâneo da Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais de Paris e a nossa entrevistada de hoje do RFI Convida. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, bem-vinda à Rádio França Internacional, Mônica. Obrigada. Mônica, a sua pesquisa acadêmica resultou neste livro aqui, Justa, que tem como subtítulo Aracy de Carvalho e o resgate de judeus trocando a Alemanha nazista pelo Brasil, que foi publicado em 2011 pela editora Civilização Brasileira, certo? Primeiramente, Mônica, eu gostaria só que você comentasse qual que é a sua opinião, né, sobre essa história nesse momento, ir agora ao grande público por meio de um canal de comunicação de massa, que é a televisão. Eu acho que é extremamente importante, né? Porque a história, mal ou bem, é pouco conhecida e acho que o Brasil, mas não só o Brasil, a gente carece também de personagens com quem a gente possa se identificar coletivamente, né? Então, por um lado, é importante porque vai dar a conhecer essa história que é pouco conhecida num país que tem poucos leitores, né? Mesmo que o livro tenha vendido bem, circulado bem, ele já está na segunda edição, enfim, é uma dimensão incomparável com o que pode atingir um programa de televisão no Brasil. E, por outro lado, também ele traz esse elemento de identificação no momento em que o Brasil está polarizado, está em crise, está passando um momento tão difícil. É um personagem do bem, né? Um personagem com o qual a gente gosta e pode se identificar pelo lado bom, pelo lado humanitário, pelo lado humano, né? Um personagem importante de uma brasileira que fez bem, né? E por que você decidiu mergulhar na história de Aracy de Carvalho e como você definiria o papel dela na história, né, para o país? Eu descobri essa personagem assim preparando cursos, na verdade, sobre imigração e, assim, en passant, me deparei com uma referência ao fato de que ela tinha salvado judeus durante a guerra. E aí fui me aprofundar, e ela efetivamente era uma brasileira que trabalhava no consulado brasileiro de Hamburgo. Ela era uma funcionária de baixo escalão, ela não era uma diplomata de carreira, mas ela cuidava do serviço de passaportes, de vistos. Então, no momento em que a Alemanha começou a perseguir cada vez mais os judeus e que as filas aumentavam nas portas dos consulados para conseguir um porto seguro de emigração, ela acabou ocupando um posto-chave, né? Porque ela que recebia as pessoas e tratava os dossiês de pedido de visto. Então, me pareceu interessante porque em torno da Aracy se desenhava uma configuração desses refugiados que ela ajudou. E o livro, na verdade, é isso. O livro não é uma biografia da Aracy, que viveu esse período forte da vida dela, nos anos em que ela viveu em Hamburgo, foram 8 anos, e que é, de fato, o período forte da vida dela, mas o período anterior e o período posterior tem pouca coisa a se dizer, é uma vida mais comum, vamos dizer assim, e tem pouca documentação também. Então, o livro se concentra nesse período e sobre a ação dela, e sobre essa constelação que se criou em torno dela, porque daí eu localizei um pequeno grupo de 16 judeus alemães que foram para o Brasil, e como os arquivos são nominativos, graças ao fato que eu identifiquei essas pessoas, eu pude localizar arquivos tanto alemães quanto brasileiros para seguir o percurso migratório dessas pessoas que fizeram o trajeto inverso da Aracy. Ela foi do Brasil para a Alemanha, depois voltou, e eles foram da Alemanha para o Brasil e ali se salvaram e se estabeleceram. Mônica, você em determinado momento do livro fala que é difícil estabelecer com exatidão o papel da Aracy de Carvalho nesse processo, né? Inclusive também tem esse aspecto de que
ela trabalhou muito com João Guimarães Rosa, que acabou, né, se tornando então uma relação amorosa, e os dois acabaram tendo, então, vivendo juntos, né? E ele foi vice-cônsul também, né? Gostaria que você explicasse, primeiro, porque, né, existe uma certa dificuldade, você relata uma certa dificuldade em estabelecer o papel exato dela, e qual foi o papel do João Guimarães Rosa também nesse processo de ajudar judeus a saírem da Alemanha e se instalarem no Brasil? De fato, a Araci foi a segunda esposa do João Guimarães Rosa e ele foi o segundo marido dela. Os dois eram desquitados do primeiro casamento quando se conheceram em Hamburgo, que foi o primeiro cargo da carreira diplomática dele. Ele era um jovem diplomata e chega em Hamburgo, ela já estava lá, ela que o ajuda a procurar apartamento quando ele chega. E eles se conhecem, então, em Hamburgo, e logo depois que se conhecem, começa uma relação amorosa, ainda não são casados, em Hamburgo eles não vão morar juntos, cada um tem sua casa, mas já começam o romance deles em Hamburgo, e que depois vai se institucionalizar, porque mais tarde eles vão se casar, não no Brasil, porque o Brasil ainda não tinha a lei do divórcio, né? Eles se casam por procuração no México, que já aceitava o divórcio naqueles anos. Mas, enfim, como Guimarães Rosa era um superior hierárquico, ele era cônsul adjunto, teve uma certa ambiguidade. Algumas pessoas achavam que era ele que tinha feito que tinha tido a iniciativa de salvar os judeus. Mas, na verdade, o título de justo entre as nações em Yad Vashem é um título individual. E ele depende de testemunhos diretos de pessoas salvadas. E as pessoas que testemunharam para que Araci fosse reconhecida, frisavam nesses depoimentos que quem ajudava pessoalmente era ela. O Guimarães Rosa era cônsul adjunto, então, na verdade, quem assinava os vistos era o cônsul. E ele só poderia assinar na ausência do cônsul, e ele assumia no consulado o papel de cônsul. Então, provavelmente nas férias. Então, tem um período em que as assinaturas que eu pude consultar nos passaportes são dele, um período curto, mas que é um período que não é anódino, porque é o período de janeiro de 1939, logo depois da Noite dos Cristais, que foi em novembro de 1938. Então, é um período em que as demandas aumentam, porque tem muita violência e muito desespero. Então, nesse período, ele assinou, mas só poderia assinar na ausência do cônsul. Então, de qualquer jeito, a Araci tinha que se reportar ao cônsul e, na ausência do cônsul, ao Guimarães Rosa. Mas quando o cônsul estava presente, não tinha o Guimarães Rosa para assinar, era o cônsul. Então, é difícil medir o papel da Araci do ponto de vista quantitativo. Tem gente que fala, foram centenas, foram milhares. Enquanto ela estava viva e lúcida, ninguém fez uma entrevista correta com ela para que ela falasse sobre isso. E ela só foi voltar a esse fato em Yad Vashem, já nos anos 80, quando ela recebeu o título de justa, em que a memória dela já não era totalmente válida, pelo menos segundo o que a família me falou. Então, do ponto de vista quantitativo, é difícil de estimar, porque a assinatura dela não está nos passaportes. Mas, no meu caso, eu uso a definição de justa, que vem do Talmud. Quando você salva uma pessoa, você salva a humanidade. Então, se ela salvou já está de bom tamanho. Se ela salvou 100, é impossível de dizer. Qualquer estimativa é falsa e inventada e fantasiosa. E eu não vou me perder nesse tipo de bié. Mas o importante é que ela tenha salvado essas pessoas que eu identifiquei e outras que eu não consegui identificar. E quando ela salvava uma pessoa, essa pessoa se instalando no Brasil, criando família, se enraizando, fazendo filhos, todos esses são salvos também, né? A gente pode considerar. Inclusive, você acompanhou, como você mesmo comentou, um grupo, né, de judeus que saíram da Alemanha graças a Araci de Carvalho. Mas tem uma personagem especial que você dedica parte do livro, que é a Margarete Lévy, né, e que ela construiu uma amizade muito interessante, muito importante com a Araci de Carvalho. Gostaria que você comentasse, então, dessa relação de amizade que durou tanto tempo e todo o reconhecimento, né, da família Lévy para a Araci de Carvalho. É verdade. Na verdade, esse livro, essa pesquisa, foi a minha livre docência aqui na França. E ele é o resultado de muitos anos de trabalho em que eu trabalhava com a questão do gênero, das relações entre os homens e as mulheres, e também as questões migratórias.
migratórias. E nesse caso, foi muito interessante para mim perceber a migração cruzada dessas duas mulheres tão diferentes, que tinham bagagem, origem social extremamente diferente. A Margarete e a Aracy, uma do Brasil para a Alemanha e volta, e a outra da Alemanha para o Brasil. Duas mulheres que, se não fosse esse contexto tão dramático, nunca teriam nem se conhecido e ainda menos ficado amigas. E é esse contexto que leva a Margarete até o consulado, e elas se conhecem, e elas logo ficam amigas. Dá para ver nos dados das agendas da Aracy, que ela vai pondo referências a Margarete em alguns momentos. Elas se conhecem em 36, mas a Margarete acho que vai tentando empurrar para frente essa partida, e ela só parte em 38 mesmo, né? Depois da Noite dos Cristais. Inclusive, a Aracy de Carvalho, ela hospedou o marido, né, da Margarete. Ela disse que hospedou. Ela disse que hospedou, né, em casa, e ajudou a salvá-lo, que era um cirurgião dentista, né? Isso. E aí, quando ela volta, quando a Aracy volta para o Brasil, porque em 42 o Brasil entra na guerra, e a diplomacia volta para o Brasil, tanto quanto a diplomacia alemã volta para a Alemanha. Quando ela volta para o Brasil, elas se reencontram, porque a Aracy a Margarete tinha ficado em contato no Brasil com a mãe da Aracy, o marido da Margarete, que era dentista, virou dentista da família da Aracy, então elas se encontram facilmente. Enquanto que os outros que eu segui foram ajudados pela Aracy, mas depois vão construir a vida deles e não tem mais contato com ela. Enquanto que a Margarete, elas logo retomam o contato, e elas de fato morreram com 10 dias de diferença, as duas com 102 anos, quando o meu livro estava no prelo. Então, elas ficaram amigas meados dos anos 30 até os anos 2010, até elas falecerem. Em 2011, né? Agora, Mônica, qual foi a importância justamente desses judeus que foram para o Brasil nesse processo da homenagem do Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, para a memória do Holocausto lá em Jerusalém, né? Para essa homenagem de justa para Aracy de Carvalho? Qual foi o papel deles? Então, duas pessoas, no mínimo, existe um protocolo muito rigoroso, estabelecido, né? Para que uma pessoa seja reconhecida como um justo. E não é por acaso que cada vez tem menos gente sendo reconhecidas, porque a exigência principal é que os salvados diretos sejam os testemunhos. Não pode ser uma pessoa indireta que ouviu dizer. Tem que ser os salvados diretos, e esses cada vez têm menos. Então, no caso da Aracy, foi a Margarete que testemunhou, e um outro salvado, que era o Gunther, que depois que chegou no Brasil se casou, e a primeira filha dele no Brasil se chama Marion Aracy, em homenagem a Aracy, e ele também testemunhou. Mas nesse dossiê da Aracy, além dos testemunhos da Margarete e do Gunther Heilborn, tem também um documento-chave, que esse me parece ser incontornável, porque alguém pode dizer, mas são lembranças, muitos anos tinham se passado, como eles podem ter certeza que era Aracy? Porque ela foi mesmo muito cordial no balcão, porque ela era amiga da Margarete, mas muitos podem dizer, mas existia uma legislação que tinha mesmo margem para isso, então não necessariamente ela fez muito por eles, ela só aplicou as regras. Eu consegui perceber nos dossiês que eu segui alguns momentos em que ela abusou pela margem das regras. Mas, nesse caso, a gente fica com a certeza porque existia um escritório para a emigração em Hamburgo da comunidade judaica de Hamburgo. E esse escritório teve que fechar em 41, por ordem dos nazistas, quando muda a política, porque até o final de 41, a política nazista é de empurrar para a emigração, ainda que com violência, ainda que cobrando impostos caros dos judeus. Ainda era uma política da Alemanha limpa de judeus, livre de judeus, então empurrando para a imigração. Em outubro de 41, a política muda e vira genocidária. Então eles começam a fechar os guetos, eles fecham a fronteira, e aí não é mais uma política emigratória, é uma política genocidária. Então esses organismos fecham. E tinha um senhor que era o responsável desse escritório em Hamburgo, do escritório da emigração dos judeus, e que estava ajudando os conterrâneos dele, membros da comunidade dele, a emigrarem. E esse senhor assina uma carta para Aracy, e depois eu fui seguir a história desse senhor. Ele foi daqueles que ficou por último, que ajudou mesmo a sua comunidade e não foi embora, não procurou se ajudar. Depois ele, a esposa e os filhos foram deportados para Theresienstadt e em seguida para Auschwitz e foram assassinados. Mas ele foi uma pessoa muito importante para a sua comunidade que ajudou. E ele, poucos dias antes de fechar o seu escritório, o escritório que ele dirigia, ele escreve
escreve uma carta pessoal para Aracy, agradecendo a ajuda dela. Ou seja, ela não tinha só uma ajuda individualizada ali no balcão do consulado, mas ela também tinha uma ação coletiva, porque esse senhor provavelmente estava mandando gente para ela. Ele a conhecia, e ele não emigrou graças a ela, mas ele tinha uma interlocução com ela que a gente nunca vai saber exatamente o que era, mas a carta é longa e ela está no dossiê de Yad Vashem. Mas fica evidente, então, que Aracy de Carvalho fez tudo para salvar, né? Aí ele agradece. Né? Eu acho que ele não era uma pessoa que estava vivendo uma situação em que ele podia sentar e perder tempo escrevendo cartas na sua máquina de escrever neste momento, né? Em que ele estava fechando o seu escritório e sabendo o que ia acontecer. Logo depois ele foi deportado. Mônica, você também relata no seu livro que Aracy de Carvalho teve a oportunidade de realizar um dos seus sonhos, que era ir para Israel. Ela, com a ajuda da comunidade judaica, conseguiu então visitar Jerusalém, foi ao Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, e lá também, né, deu uma espécie de depoimento. Né? Gostaria que você comentasse um pouco dessa passagem da Aracy. Aracy era uma católica fervorosa, e a amizade dela com os judeus e com a Margarete, né, porque a amizade delas, como você falou, é o fio condutor do meu livro, as migrações cruzadas e a amizade delas, e ela sempre falava desse sonho de conhecer Israel. E quando ela é reconhecida como uma justa, em 1982, ela manifesta publicamente esse desejo. E a comunidade judaica de São Paulo recolhe fundos. Até entrevistei a pessoa que na época se mobilizou e mobilizou a comunidade para isso, e eles compram um terreno que existe até hoje numa periferia de Jerusalém, onde eles plantaram 1.000 árvores e chama Bosque Aracy de Carvalho, e a comunidade judaica de São Paulo ainda mantém esse bosque, e eles convidaram ela para uma viagem. Eles a levaram com um pequeno grupo que a acompanhou para Yad Vashem, e ela conheceu Israel, foi para Yad Vashem. Eles plantaram com ela uma árvore ali em Yad Vashem, onde o nome dela tem com uma placa, né, na Alameda dos Justos, e ali ela foi mesmo entrevistada, mas é uma entrevista já em 82, ela já tinha 75 anos, quase, e a memória já não era extremamente... não funcionava extremamente bem, mas, enfim, é o depoimento mais longo que a gente tem dela, e ela conta o que significou para ela, mas também já com mais de 40 anos de distância dos fatos, 35 anos mais de 40 anos de distância dos fatos que ela estava narrando, né? Mas, enfim, é o depoimento mais longo que nós temos dela, contando, é um depoimento manuscrito, na verdade. Uhum. Você acha, Mônica Spohn, que a Aracy de Carvalho é devidamente reconhecida na história do Brasil? Eu acho que ela é pouco conhecida e que o Brasil precisa de personagens desse tipo que dão uma dimensão não só nacional, mas internacional para o Brasil, para o povo brasileiro, né? Uma personagem... existem atualmente um pouco mais de 20.000 justos reconhecidos no mundo. A maioria era gente que vivia nos países de ocupação, é óbvio. As Américas têm 6 justos. Desses 6, 2 são brasileiros, dos quais um Aracy. E dos justos todos, tem cerca de 30 que eram das representações diplomáticas, membros das representações diplomáticas ou das associações que atuavam junto às representações diplomáticas. E desses cerca de 30, só tem uma mulher, e é ela. Então, eu acho que a gente pode se orgulhar, e eu acho que é uma identificação importante essa, para um país, para um povo, de poder se orgulhar internacionalmente de ter uma personagem que tenha ido contra a corrente, numa época em que, para falar dos injustos, a gente precisaria de meses, de anos, eles eram tantos, né? Os justos a gente pode contar nos dedos das mãos. Pois é, Mônica, você comentou, né, que são 6 no continente americano, 2 brasileiros, então, além da Aracy de Carvalho, o outro justo, então, foi o ex-embaixador do Brasil aqui na França, Luiz Martins de Souza Dantas, também considerado justo pelo Yad Vashem. Mônica Raíssa Spohn, historiadora, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo livro, né, completando 10 anos, que agora, né, quem sabe agora vai certamente ser um grande estímulo para
mais pessoas conhecerem a história com muito mais detalhes de Aracy de Carvalho. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista à Rádio França Internacional. Obrigada.